Então, hoje, 27 de maio de 2020, quarta-feira, meio da semana, e eu venho aqui e dizer que eu tenho tanto assunto para tratar nesse vídeo, para caber no curto tempo desse vídeo, que eu tive que tomar umas notas para não me perder. Eu primeiro quero lembrar que a comemoração, o chope que foi aberto ontem entre os bolsonaristas no Palácio do Planalto, por causa da Operação Placebo, que investiga a corrupção do maior inimigo do Bolsonaro, o segundo maior, né? Tem o Dória, que é o Wilson Witzel, governador do Rio, ganhou toneladas de água com a notícia de hoje. E aí os bolsonaristas de fé descobriram que depois de toda a terça-feira de carnaval, vem sempre uma quarta-feira de cinzas, né? Isso eu estou falando, é claro, metaforicamente. Ou seja, inverte aquela história, né? Um dia do caçador e o outro o da caça. Estou esperando aqui os cumprimentos do presidente, dos seus dois filhos, que estão lá por Brasília, né? Os três, né? Tem um que não se pronunciou. A Polícia Federal, nessa operação contra fake news. Quero esclarecer que fake news não tem nada a ver com liberdade de expressão. Eu tenho vários processos contra e tal, e sempre recorri à liberdade de expressão e ganhei. Liberdade de expressão é uma coisa, mentira é outra. Fake news é mentira, notícia falsa, crime contra a honra de alguém, crime de injúria, de difamação, crime, ponto. Bom, a impressão que eu tenho nos últimos dias é que, além de se considerar dono da República, dono exclusivo da República, o presidente está assumindo uma função de despachante-mor dos financiadores de sua campanha. O custo da campanha foi escamoteado, viu? Estou chegando a essa conclusão. Porque com essa descoberta do funcionamento do gabinete do ódio, que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito sobre fake news no Supremo, classificou de organização criminosa, sob o comando de Carlos Bolsonaro, filho 02, de Jair Messias, né, pode chegar ao custo da campanha para as dúvidas que há que estão sendo levadas à discussão no Tribunal Superior Eleitoral. Esse é um assunto para o tribunal e aproveito para cumprimentar o ministro Luiz Eduardo Barroso, que avisou que as ações nesse sentido entrarão em discussão pelo critério cronológico. A mais antiga, antes. Acho que é uma boa medida. Isso, em relação a esse decreto, eu sempre o critiquei, mas vi o advogado-geral da União aplaudi-lo. Na época, André Mendonça, hoje ministro da Justiça. O Augusto Aras, o procurador-geral, também aplaudiu, né? Agora está reclamando, está pedindo que suspenda ao próprio Supremo. Ele está cada dia mais merecedor de trocar o nome de Procurador-Geral da República por puxa-saco presidencial da República Bananeira do Vale do Ribeira, onde o presidente foi criado e onde nasceu o citado André Mendonça. Porque, olha, tudo bem em relação ao Witzel, eu aqui fiz um comentário ontem, não tenho nada contra a operação. Agora, só quero lembrar que enquanto o Witzel está sendo aí satanizado, o Fabrício Queiroz chegou a ser elogiado pelo filho 01, o senador Flávio Bolsonaro, e está há 16 meses, no mínimo, sem responder ao inquérito no Ministério Público do Rio por aquele escândalo da rachadinha. Por quê, hein? O que é que faz de Fabrício Queiroz um imune? É o que ele é ou é o que ele sabe? Não é uma boa pergunta? Bom, essa história de despachante geral, despachante mor dos financiadores na República, me veio a cabeça com a inclusão do empresário catarinense Luciano Hang da citação dele entre os eventuais financiadores dos grupos golpistas que participam
das execuções virtuais e das manifestações do povo de 800 brasileiros, de 200 brasileiros lá na Praça dos Três Poderes. O Luciano Hang foi citado pelo próprio Bolsonaro, naquela reunião fatídica do tal do vídeo, como o amigo empresário que o levou a demitir Cátia Bogea, que quando foi demitida do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, disse que foi demitida por queixas do Luciano Hang e do Carlos Bolsonaro. O próprio presidente confirmou, manifestando que é mesmo despachante na presidência da República dos interesses de Luciano Hang. Uma outra figura que está nesse inquérito do Alexandre de Moraes é um empresário paulista chamado Edgar Corona, dono do Smart Fit e da Biorritmo, academias de ginástica que foram incluídas em atividades essenciais no último decreto do Bolsonaro, mais uma prova de despacho de interesses pouco republicanos, muito privados e muito ligados a ele pelo presidente. O humorista Reinaldo Rei Bianchi e o militar da reserva, comandante Winston Lima, estão investigados, tiveram os seus sigilos bancário e fiscal quebrados por decisão de Alexandre de Moraes, relator no Supremo desse processo. Enquanto a Polícia Federal rondava as portas de vários escritórios dessa operação, em vários locais no Brasil, o presidente ia visitar Dias Toffoli no hospital. Como eu já disse ontem, o presidente não trabalha, então ele vai visitar o Aras, quando está dando posse a um procurador, vai visitar o Dias Toffoli no hospital, só não vai visitar os hospitais lotados de Manaus, de Fortaleza e os que estão por lotar em São Paulo, né? Porque ele não reconhece a existência da pandemia da Covid, apesar de essa pandemia estar levando milhares de brasileiros à morte e muitos outros ao desemprego e à perda de renda, né? O presidente já mostrou que a agenda dele não é muito pródiga em trabalho, né? Na sua marcha para o Supremo, né, com empresários que foram cobrar dele, ele foi cobrar do Toffoli, e o Toffoli, que ele visitou no hospital para puxar o saco, transferiu a bola de volta para ele, e também, na ida de ontem, a Procuradoria-Geral da República, na qual o titular, que foi escolhido por ele fora das listas tríplices da tradição de nomeação do chefe do Ministério Público Federal, recebeu com alegria. Imagina a alegria numa situação como essa do Brasil. Alegria, alegria, alegria! Só faltou chamar o Caetano. O Caetano não iria, né? Para cantar alegria, alegria, né? Então, além desses citados, são citados também Carla Zambelli, Bia Kicis, Douglas Garcia, um deputado estadual de São Paulo, que não obteve autorização da Justiça para sair com seu bloco Porão do DOPS no Carnaval. Você imagina o humor desse cidadão, né? Um tal de Gil Diniz, é um puxa-saco do Eduardo Bananinha, e que é conhecido como carteiro reaça. Federais também, esse aí também é estadual, mas federais tem o Felipe Barros, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e os blogueiros Alan dos Santos, Roberto Jefferson, corrupto, condenado, e alcaguete da quadrilha do Mensalão. E uma senhora chamada Sarah Winter. Essa senhora, Sarah Winter, já confessou que lá no acampamento que ela ocupa lá em Brasília, a favor do Bolsonaro, há armas, e ela já é, digamos, uma pessoa que pode ser citada como uma chefe miliciana desse projeto que o Bolsonaro tem de guerra civil e que ele confessou na reunião que foi filmada no dia 22 de abril, e nós vimos quando ele disse que queria armar o povo para reagir à polícia que quisesse impor as ordens de isolamento social nos estados dos governadores que são inimigos dele, né? Bom,
o Carlos e o Eduardo Bolsonaro, grandes constitucionalistas da República, né, já disseram que o decreto lá do Alexandre de Moraes, aliás, é um decreto do Toffoli, né, grande amigo, o único amigo que o presidente tem lá no Supremo, né, e que o presidente apoiou em todas as iniciativas dele, Toffoli, no Supremo, em troca de 6 meses de congelamento de pesquisas nos órgãos fiscalizadores da Receita e do Ministério Público, que podiam chegar ao seu filho Carlos. Hoje estou publicando no Estadão um artigo chamado A Milícia Anunciada de um Governo com Gangsters. E eu me refiro especificamente ao ministro da Defesa, o general Azevedo, que, juntamente com Sérgio Moro, da Justiça, assinaram um decreto que amplia criminosamente a liberação e a falta de rastreamento das munições e armas com as quais ele quer armar as milícias populares, a exemplo do que o Chávez fez e das quais o Maduro se aproveita. O general Heleno continua fazendo sucesso no Supremo, ainda hoje vimos um discurso do Luiz Fux, e talvez o Luiz Fux não tenha sabido que o general Heleno é frotista, portanto golpista, como o Brilhante Ustra, torturador, e Major Curió, o matador lá do Araguaia, né? E foi condenado pelo Tribunal de Contas da União por compra irregular em disputa esportiva no Exército que ele comandava, afastado das tropas da ONU no Haiti por violência desmedida, né, numa operação na periferia de Porto Príncipe, e assessor do Comitê Olímpico Brasileiro quando foi preso o Arthur Nussmann, seu presidente, seu chefe, seu patrão, por ter participado do processo de corrupção compra da indicação da Olimpíada do Rio. Antes de terminar, eu quero aplaudir delirantemente Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, que só dá dentro. A última dele é a seguinte: ele proibiu o Banco do Brasil de veicular anúncios em perfis de fake news na internet. Um desses perfis, o banco já tinha afastado, mas o Carlos Bolsonaro, chefe do gabinete do ódio, mandou, e o presidente do Banco do Brasil obedeceu, apesar do o Banco do Brasil ser uma sociedade de economia mista, tem sócios particulares, recuou. E agora o Bruno Dantas tomou a decisão certa, né? E vaias para Augusto Aras, que representou a Edson Fachin do Supremo contra a operação da Polícia Federal que atinge as milícias bolsonaristas nas redes sociais, mudando completamente de opinião. Para terminar, dedico também parte dessas vaias ao senhor Marcelo Crivella, prefeito do Rio, que mudou o critério para contar mortos da Covid na segunda cidade onde mais morrem, o Rio de Janeiro, para puxar o saco, para disputar com Augusto Aras o cargo de puxa-saco presidencial da República Bananeira. Eu espero que o Senado preste atenção nessas atitudes do Aras, porque o Senado pode demiti-lo, por maioria simples, né? E que o eleitor do Rio de Janeiro pense bem na hora de votar num cara que se diz cristão e que não está nem aí para quem morre de Covid, só para agradar ao magistrado número 1 da República. Bom, e antes de tudo eu quero dizer que meu coração está dilacerado pela morte de minha prima querida, Lurdinha Bastos. Lurdinha era como se fosse uma irmã mais velha minha, quase minha mãe. Ela me abrigou na casa dela com o seu marido, Raimundo Nonato Luciano, quando eu vim embora da Paraíba, primeiro para o Rio de Janeiro. Eu morei na casa deles lá no Rio. O Nonato já se foi, a Lurdinha acaba de ir, e eu faço uma oração por ela e tenho certeza que ela terá um lugar muito especial no céu, porque era uma linda mulher, uma grande professora e uma irmã muito querida. Uma irmã que não era minha irmã, era minha prima, filha de uma irmã do meu pai, mas eu a tenho no meu coração, e no meu coração ela nunca vai morrer. Bom, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.